Você sabia que o problema do caixeiro viajante é tão difícil de ser resolvido que o computador normal poderia levar bilhões de anos para resolver um único problema? Eu aposto que você já ouviu que esse problema é difícil ou NP difícil, mas não faz a menor ideia do que isso significa. Então deixa eu te explicar. Imagine que um vendedor está planejando uma viagem de trabalho. Ele irá visitar um total de N cidades, ou seja, ele começa da casa dele, visita N-1 cidades e no final do dia ele volta para casa. O objetivo desse problema é encontrar a rota de menor distância, porque assim o vendedor pode economizar com gasolina, desgaste do carro, entre outras coisas. Vamos desenhar esse problema em uma rede completa e indireta. O vértice 0 é o ponto de partida do vendedor, ou seja, a casa dele, e os vértices 1, 2 e 3 são as outras cidades, então temos que n é igual a 4. Se a gente fosse numerar cada uma das rotas, nós teríamos 6 alternativas. 0, 1, 2, 3 e 0, 0, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 3, 2, 0, 0, 2, 3, 1, 0, 0, 2, 1, 3, 0 e 0, 3, 1, 2, 0. Como esse grafo é simétrico, observe que a rota 0, 1, 2, 3, 0 tem a mesma distância que 0, 3, 2, 1, 0. A única diferença é que elas estão escritas ao contrário. Isso acontece porque esse grafo é simétrico. Vamos pensar sobre esse problema em termos de análise combinatória. A gente vai ter uma permutação, então a gente vai ter n fatorial de combinações possíveis. Só que como o problema é simétrico, a gente vai ter 2 vezes n repetições. Isso significa que o problema do caixeiro viajante tem um espaço amostral de n fatorial dividido por 2n. Simplificando, temos n menos 1 fatorial dividido por 2. Vamos fazer uma análise desse n menos 1 fatorial dividido por 2. Eu vou colocar vários valores de n em uma tabela e calcular o espaço amostral. Olha só, o tamanho do espaço amostral está crescendo mais rápido que uma função exponencial. Por exemplo, temos 3,04 vezes 10 a 62 rotas possíveis para uma rede com 50 nós. Isso é maior que o volume total de água que nós temos no planeta. Agora vamos fazer uma comparação bem maluca. Imagine que o Big Bang aconteceu há 5 bilhões de anos, ou seja, há 1,43 vezes 10 a 13 horas. Se um computador processar 1000 soluções por segundo, em 5 bilhões de anos ele terá processado aproximadamente 1,6 vezes 10 a 20 soluções. Sabe o que é isso? Se colocássemos um computador para resolver o problema do caixeiro viajante no mesmo instante que aconteceu o Big Bang, menos de 1% do espaço amostral teria sido analisado. Já pensou se a luz acabasse? É claro que já progredimos muito nessa área e aprendemos a reduzir o espaço amostral. Além disso, os computadores ficaram cada vez mais poderosos e eficientes. Mas ainda assim, quanto mais cidades, mais difícil é de se resolver esse problema. Agora, você deve estar se perguntando, mas e esse tal de NP difícil? Resumidamente, o problema do caixeiro viajante é chamado de NP difícil porque à medida que o grafo vai crescendo, o espaço amostral também vai crescendo e vai ficando cada vez mais difícil de se encontrar a melhor solução. Mas tem o porém, depois que encontramos a solução, é fácil checá-la. O NP significa não polinomial, ou seja, não é possível encontrar a solução em um tempo polinomial, chamado de P. Uma questão que continua em aberto é se é possível converter um problema NP em P, ou seja, é possível simplificar esse problema e resolvê-lo em alguns minutos? Essa questão de P igual a NP é um dos problemas do milênio e foi introduzida pelo Clay Mathematics Institute no ano de 2000. E acredite se quiser, o pesquisador que conseguir provar se P igual a NP ou então se P é diferente de NP, vai levar a bagatela de $1 milhão. Só que tem um probleminha. Sabe uma outra coisa que é uma combinação de números? Isso mesmo, a senha do seu banco. Ou seja, caso um pesquisador prove que P é igual a NP, ele irá presentear os hackers com um método de como encontrar a combinação de qualquer senha em alguns minutos. Já pensou se você não consegue receber esse prêmio de $1 milhão porque a conta do Clay Mathematics Institute foi hackeada?
Gostou desse vídeo? Então deixe nos comentários se tem algum outro problema de programação linear ou de otimização que você gostaria de saber curiosidades. Eu vou ficando por aqui, mas antes, para não perder o costume, eu gostaria de pedir o seu like para que outros alunos também tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo vídeo!